Fala galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Opina Rubro-Negros. Galera, hoje eu vou trazer notícias do Flamengo para vocês aí. Hoje tem jogo do Campeonato Brasileiro. O Flamengo, Felipe Luiz vai poupar alguns titulares. Tem também John Textor zombando do Flamengo e dos demais times do Campeonato Brasileiro. Botafogo vence, encaminha o título do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Inter vencem e encostam no Flamengo. Isso e muito mais agora no seu canal Opina Rubro Negro. Mas antes de começar o vídeo, eu peço para você que se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe os vídeos e fique até o final, não pule sequer uma parte. E vamos lá de vídeo, né? Bem, pessoal, a gente já vai começar o vídeo aqui falando sobre o Campeonato Brasileiro, porque ontem teve jogos do Campeonato Brasileiro, né? Terça-feira de Campeonato Brasileiro. Hoje tem jogo de novo do Campeonato Brasileiro. Sexta-feira reabre outra rodada do Campeonato Brasileiro e por assim vai. O Internacional joga 2 vezes essa semana. O Internacional jogou ontem contra o Criciúma e vai jogar já na próxima sexta-feira. Então, com isso, o Botafogo está cada vez mais perto de consolidar o título de Campeonato Brasileiro. Depois de muitos anos, o Botafogo foi campeão, se eu não me engano, em 1995, e de lá para cá já se vai quase 30 anos desse título do Botafogo. O Botafogo venceu o Vasco da Gama por 3-0 e abriu 6 pontos para o vice-líder Palmeiras e 7 por terceiro colocado Fortaleza. O Internacional venceu o Criciúma por 2-0 e ultrapassou o Flamengo. Por isso que o jogo do Flamengo hoje é muito importante. O Internacional ultrapassou o Flamengo e pulou para a 4ª colocação. O São Paulo venceu e encostou no Flamengo. Agora a diferença é de 1 ponto. Então, com isso, eu trouxe aqui para vocês a tabela do Campeonato Brasileiro. O Botafogo líder com 67 pontos, o Palmeiras com 61, Fortaleza 60. Em 4º lugar, o Internacional, que venceu e ultrapassou o Flamengo, só que o Inter tem um jogo a mais. O Flamengo joga hoje contra o Cruzeiro. O Inter tem 56, o Flamengo 55. O São Paulo, que venceu o Bahia por 3-0, tem 54. O Bahia, esse mais distante da Libertadores, tem 46 pontos. O Cruzeiro 44, o Vasco 43. Atlético Mineiro 41, com 2 jogos a menos. Vitória, ou o salto que o Vitória deu na tabela com aquela vitória no Atlético Paranaense, hein? O Vitória tem 38 pontos. O Corinthians, depois de ter vencido o Palmeiras naquele jogo, teve cabeça de porco voando, teve tudo. O Corinthians 38 pontos e subiu na tabela, foi lá para 13º. O Fluminense 37, o Criciúma 37. O Bragantino, 16º com 35, Atlético Paranaense, 17º com 34, Juventude, 18º com 34, Cuiabá, 19º, 28, Atlético Goianiense, 20º colocado, 22 pontos. Eu acredito que o Cuiabá e o Atlético Goianiense já foi. Então, pessoal, a briga pela zona de rebaixamento eu acho que vai ficar ali agora, eu acho que do Criciúma, do Fluminense para baixo, né? Do Fluminense para baixo. Faltam, depois que a rodada for completada hoje, só vai restar 6 jogos, né? Na verdade, 6 jogos mesmo, 7 jogos. E aí, as últimas rodadas que o Bragantino, o Criciúma e o Fluminense têm para tentar escapar da zona de rebaixamento. Lembrando que o Grêmio, o Corinthians e o Vitória também não estão livres não, né? Aquela matemática que diz é de 44 pontos para escapar da zona de rebaixamento. Então aí, essa é a tabela do Campeonato Brasileiro atualizado. E falando em Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai enfrentar o Cruzeiro hoje em BH e o Felipe Luiz vai poupar. E o Flamengo vai com 5 desfalques, né, gente? O Flamengo vai sem Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Léo Ortiz e Wesley. Mas, por outro lado, o Felipe Luiz promoveu o time com essas 5 mudanças. É um time bem... Cara, eu acho que o Flamengo é capaz de ganhar, assim, do
do time do Cruzeiro lá dentro com esse time que o Felipe Luiz esboçou para o jogo de hoje. O Flamengo vai a campo com Rossi, Varela, Davi Luiz, Fabrício Bruno, Ayrton Lucas, Alan, Eric Pulgar, Alcaraz, Plata, Bruno Henrique e Matheus Gonçalves. Falar em Bruno Henrique, daqui a pouco nós vamos falar do Bruno Henrique. Então esse é o provável time do Flamengo. Já o time do Cruzeiro, o provável time do Cruzeiro que vem a campo é Cássio, William, João Marcelo, Lucas Vidalba e Marlon, Lucas Romero, Wallace, Matheus Henrique e Matheus Pereira, Gabriel Veron, Álvaro Barreal e Caio Jorge. Cruzeiro vai com força máxima aí para enfrentar o Flamengo. Cruzeiro tentando aí vencer para encostar no pelotão de cima. Lembrando que o Cruzeiro já se livrou magicamente da zona de rebaixamento e está na final da Copa Sul-Americana. Então o jogo de hoje vai rolar ao vivo no Premier a partir das 9 horas da noite. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar da situação de Bruno Henrique. Gente, o caso de Bruno Henrique aí, né, já vem aí, hoje é o segundo dia que o atacante do Flamengo vem sendo investigado aí por manipulação pela Polícia Federal, a PF. O atacante do Flamengo pode continuar jogando em caso de condenação. Quais as possíveis penas? Quem fez as apostas? Quais foram os valores? E veja a explicação completa sobre isso. O atacante Bruno Henrique foi alvo, né, da Polícia Federal aí. Depois daquele jogo lá contra o Santos, válido pelo Campeonato Brasileiro, ele, segundo informações, ele forçou aquele cartão amarelo, depois logo em seguida a expulsão. O jogador afirma ser inocente, o Flamengo diz que confia no jogador e aquela coisa, né, gente, o cara, ele fala mil coisas, né, às vezes ele está errado e às vezes está certo. Eu não sei, porque tem muito jogador aí que falou que é inocente. O caso do Aleph Manga do Curitiba, falou que é inocente, aí foi investigado e ficou um ano sem jogar bola. E o caso do Bruno Henrique, ele pode ser banido do futebol, né? Pode jogar, mas pode, até acabar a investigação, ele pode jogar tranquilo, mas depois deve ter aí uma punição severa. O prazo para a conclusão do caso, a PF não apreendeu uma série de telefones, inclusive de Bruno Henrique, computadores e outros mídias. O material recolhido vai passar por perícia e não há previsão para a conclusão dessa fase. Depois disso, os investigadores ainda precisam ser ouvidos. O Bruno Henrique aí, então, teve seus bens materiais apreendidos aí pela Polícia Federal, né? E aí, o caso não tem data, gente. O caso não tem data para terminar. O Bruno Henrique vai ser investigado aí, e na hora que a polícia recolher todas as provas, aí sim eles vão vir a público e julgar o caso aí, ver se o Bruno Henrique é ou não é inocente. Agora vamos mudar o assunto, vamos falar de John Textor aqui. Cara, o John Textor, ele tá pisando muito na bola aí, né? No futebol brasileiro, o Botafogo agora está começando a entrar nos trilhos. O Botafogo é um time que é falido, virou aí um time que agora sim está lutando para ser campeão de alguma coisa, né? Antes não ganhava nem Carioca. E o John Textor deu uma entrevista à TNT Sports e ele falou as seguintes palavras. Textor diz que foi motivo de risada quando falou que iria chutar o Flamengo. E cutuca, feliz que nós fizemos isso. O dono da SAF do Botafogo não costuma ter papas na língua. Desta vez não foi diferente, provocando o rival após a vitória sobre o Vasco por 3-0 durante a zona mista do Newton Santos. O empresário norte-americano lembrou quando fez uma piada de chutar o traseiro do rubro-negro. E
Todos riram diante disso. Textor afirmou que desta vez o Botafogo fez isso. Eu acho que fiz uma piada sobre uma vez que falei sobre chutar o traseiro do Flamengo. Todo mundo riu de mim e era uma piada, mas estou muito feliz que nós fizemos isso. Eu não sei, eu só quero competir contra grandes times. Eu me lembro de um garoto de 17 anos que veio até mim no meu Instagram lá no primeiro ano e disse: vamos lá, gringo, só nos dê um time que competa. Ele me mandava várias notas e algumas palavras realmente muito feias, até que eu bloqueei. Mas eu me lembro dele, é isso que eu quero fazer, quero competir e estou feliz por estarmos competindo. Espero trazer uma Copa para esta bela torcida do Botafogo que merece isso, mas eu não imaginava que teríamos este tipo de temporada. O John Textor aí cutucando o Flamengo, só que tem que lembrar pro John Textor aí, o John Textor tem que se lembrar que o Flamengo tem 3 Libertadores, o Flamengo tem 8 Campeonatos Brasileiros, o Flamengo tem 2 Supercopas, o Flamengo tem 1 Mercosul, o Flamengo tem vários títulos aí, incluindo o Mundial de Clubes, que poucos no Brasil têm. Então, John Textor, você vir aí a público e falar do Flamengo, você tem que ter no mínimo uma Libertadores, que eu acredito que o Atlético Mineiro não vai deixar vocês ganhar fácil, não, né? Então, ganhe primeiro a Libertadores, para depois você vir zoar o Flamengo, porque Campeonato Brasileiro o Flamengo tem 8, Copa do Brasil o Flamengo tem 4, Botafogo não tem nenhuma. Então, é nessas horas que você tem que pensar mais para frente, Textor. E o vídeo é esse. Saudações rubro-negras.